Esta série de mensagens na carta de 1 João, por isso eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 João, capítulo 3, nós leremos os versículos de 11 a 15. 1 João, capítulo 3, nós leremos os versículos de 11 a 15. Boa noite, sejam bem-vindos. 1 João 3, de 11 a 15. Assim diz a palavra do nosso Deus. Nós vamos ler o 10, do 10 ao 15, certo? Diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, clamando pela sua bondade, pela sua misericórdia. Senhor, fala conosco esta noite, por meio de tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de mim, porque sou pecador, estou diante da tua palavra, Senhor. Dá-me entendimento diante daquilo que foi preparado, para anunciar, Senhor Deus eterno, as tuas verdades à tua igreja. Ilumina as nossas mentes, ó Deus, por meio do teu Santo Espírito, para a edificação do teu povo. É isso que eu clamo a ti em nome de Cristo. Amém. Em todas as áreas de nossa vida, nós precisamos provar quem somos. No casamento, nós precisamos, antes de chegar ao casamento, nós precisamos, durante o namoro, provar que o homem, é alguém digno de casar com aquela mulher, ou o contrário também. Ambos precisam provar quem de fato são, embora ainda hajam surpresas, durante o matrimônio, durante o casamento ainda hajam muitas surpresas. Um médico também, ao sair da universidade, ele precisa mostrar o seu valor, precisa mostrar aquilo tudo que ele aprendeu, como ele está habilitado para desenvolver algum tipo de tarefa na área em que ele foi capacitado. A mesma coisa com o advogado, assim em todas as áreas de nossa vida, as pessoas precisam mostrar que de fato são capazes, ou que são aquilo que dizem que são de verdade. Então, eu, por exemplo, cortava o cabelo ali 10 conto, o carro chegou e disse assim: rapaz, pastor, você está estragando seu cabelo, bora lá. Eu digo: bora, pronto, nunca mais eu vou em outro lugar, só lá no Carlos, que o Carlos tem mãos divinas, e a Sandra disse que a irmã Scarlett também, ela nunca pegou no meu cabelo, mas, então, é necessário provar quem de fato somos. Na vida cristã, meus amados irmãos, não é diferente, e isso deve ser ainda mais evidente. Nós devemos mostrar quem de fato nós somos. Quem de fato nós somos. E quem somos de fato? Quais são as características que possuem aqueles que estão em Cristo? Nós temos falado sobre isso já há alguns domingos, durante o estudo nessa carta de 1 João, e nós temos visto que aqueles que estão em Cristo são diferentes, são pessoas completamente diferentes. Nós vamos ver aqui hoje que João destaca mais algumas coisas de forma muito prática que nós devemos evidenciar em nossas vidas, evidenciar em nosso dia a dia. Por isso, em primeiro lugar, eu gostaria de convidá-los a refletir sobre quem somos nós. Quem somos nós? O versículo 14, ele nos dá uma primeira dica sobre quem somos. Capítulo 3, no versículo 14, ele diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. A primeira coisa então que João nos diz aí é que nós já passamos da morte para a vida.
Então a primeira evidência de que nós somos, de quem nós somos, é apontada por João em termos de uma mudança radical em nossas vidas, uma mudança da morte para a vida. Para que nós possamos entender, é necessário que nós entendamos por que morte, por que da morte para a vida. A morte refere-se exatamente àquele estado do homem sem Deus, desde a queda no Éden. A Bíblia nos registra que Deus criou o homem bom, Deus criou o homem sem qualquer tipo de pecado, sem qualquer tipo de falha, mas o homem ali, por querer ser igual a Deus, ele vai e come ali daquele fruto que Deus havia dito que não era para ele comer. Nós já falamos inclusive que o diabo, nós falamos isso no domingo passado, que é o enganador, e eu falei sobre essa questão do Éden, como Satanás engana ali o homem, botando até mesmo as próprias palavras de Deus em xeque, quando ele diz, é isso que Deus disse, né, que vocês não podem comer de todas as árvores, e Eva diz, não, todas as árvores nós podemos comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que nós comermos dessa árvore, certamente nós vamos morrer. Satanás disse o quê? É certo que não morrerás. Ou seja, a partir dali, o inimigo de nossas almas, ele começa a seduzir o homem que cai ali, né, que cai da graça, e ele cai não necessariamente porque... E ele cai ali porque ele se afasta de Deus, ele desobedece a uma ordem clara que Deus havia lhe dado. Então o homem, desde a queda, segundo o que a Bíblia nos ensina, ele está morto em seus delitos e pecados. A Efésios, por exemplo, capítulo 2, versículo 1, diz que ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e estávamos completamente distantes de Deus. O pecado, ele trouxe para a humanidade a morte, tanto no viés físico quanto no viés espiritual. A morte física, essa morte que nós conhecemos, tanto que até falamos hoje de manhã na escola dominical, que nós até hoje não aprendemos a lidar com ela. Por quê? Porque fomos criados para sermos eternos. Por isso, embora saibamos para onde vamos, mas nós nunca estamos preparados para chegar e dizer assim, poxa, eu posso morrer agora que eu não me importo, né? Nós sempre temos aquela dificuldade com relação à morte. Mas a morte também tem um segundo significado, que é uma morte espiritual, que significa o distanciamento de Deus. Significa que nós, que antes éramos amigos de Deus, agora nós passamos a ser seus inimigos por causa do pecado que em nós habita. E observe uma coisa interessante, é que o pecado que se opõe a Deus, ou o pecado que é tão grave e condenado pelas Sagradas Escrituras, não é porque você cometeu coisa X ou coisa Y. Alguém pode chegar e dizer assim, pastor, mas eu nunca passei por nenhum tipo de problema, eu nunca traí a minha esposa, eu nunca traí meu marido, ou eu nunca roubei ninguém, ou eu nunca matei ninguém, então eu não tenho nenhum tipo de pecado, então eu não sou inimigo de Deus. Não é desse pecado que Deus está falando. Muito pelo contrário, o pecado que desagrada a Deus, ou a ideia da morte, está relacionado com a nossa própria natureza. A Bíblia diz que não existe um justo sequer, não há quem ame a Deus, não há quem faça o bem, todos se desviaram de Deus, todos são inimigos de Deus, porque nós, sendo Adão o representante legal de toda a humanidade, todos nós herdamos uma natureza pecaminosa, todos nós herdamos uma natureza pecaminosa. Isso é interessante porque nós sequer conseguimos enxergar a nossa condição. Se você disser para alguém sem Deus que ele está morto em seus delitos e pecados, ele diz, não, estou morto, porque eu estou respirando e nem pecador eu sou, porque eu não acredito em pecado. Pecado é um conceito ultrapassado. Olha só como o diabo continua a seduzir a mente das pessoas, a enganar, de maneira até a dizer que o pecado é algo que não existe. O pecado é fruto somente da mente humana, foi algo que foi usado no século passado para que as pessoas ficassem com medo e viessem à igreja. Mas não é isso. A Bíblia amplamente fala sobre essa morte física, dessa morte espiritual, esse distanciamento entre nós e Deus. Eu costumo sempre dizer, e já sendo até repetitivo, porque eu sempre falo sobre isso, mas usa aquele texto lá de Paulo, quando ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? A grande verdade do homem sem Deus é que que Deus está contra ele. Se Deus é contra você, quem será por você? Essa é a ideia, né? Então nós somos
estando nós em pecado, sendo nós pecadores, a ira de Deus está sobre o ímpio, está sobre o injusto. Mas João está aqui dizendo quem de fato somos nós. João vai dizer então que nós passamos da morte, que é tudo isso que eu registrei a vocês, para a vida. Que vida é essa? Se Adão era o representante legal de toda a raça humana e por isso todos nós passamos a possuir uma natureza pecaminosa, o apóstolo Paulo aponta para Cristo como o segundo Adão, como sendo o segundo Adão. E ele diz que em Cristo todos nós agora somos reconciliados com o Pai. Em Cristo agora todos nós somos reconciliados com Deus. Por meio de Cristo, Cristo fez paz entre nós e Deus por meio de seu sangue. Cristo pagou o preço pelos nossos pecados para que eu e você pudéssemos ter vida. Por isso, independe de nós mesmos, independe de nós dizer que queremos chegar até Deus. Aquele ditado que popularmente se diz que todos os caminhos levam a Roma, não é verdade com relação a Deus. Nem todos os caminhos levam a Deus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe uma forma de você chegar até Deus, e essa forma é por meio de Jesus. É Jesus que faz com que a morte passe e nos levanta da morte, nos dando a vida. É isso que João está dizendo para aquela igreja: vocês precisam entender que vocês não estão mais mortos, vocês passaram da morte para a vida, vocês foram alcançados pelo sacrifício de Cristo Jesus, que fez paz com Deus. Ora, meus amados irmãos, aqueles que estão mortos, eles não conseguem perceber a sua condição, especialmente por estarem mortos. Por isso, entregam-se às suas paixões, por isso, entregam-se a este mundo. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, que eu estava falando com os irmãos hoje de manhã na escola dominical, os que estavam, e eu disse que ontem fiquei assustado, de ter 10, já era quase 11 da noite, vindo da casa da minha sogra, que era aniversário dela ontem, e eu passei por aquela ponte nova ali na estrada da Maioba, que liga ao Pátio Norte. Achei uma ideia fantástica, ficou tudo muito mais perto, tão rapidinho, pensei que era mais longe, mas foi só atravessar a ponte, já vi o Pátio Norte indo na casa da irmã da Sandra. E quando eu passei lá, fiquei assustado com a quantidade de pessoas que estavam lá, na rua, num bar, uma festa, uma seresta lá, todo mundo bebendo, todo mundo muito aglomerado, várias pessoas. Mas quando você diz que precisa ir à igreja, não pode, porque é aglomeração lá, a sala é fechada, com ar-condicionado, a gente não pode ir, enquanto todas as outras coisas nós fazemos. Se você falar para uma pessoa dessa lá que aquele caminho não é um caminho correto, não é um caminho adequado, a pessoa acha que você está ficando maluco, que você é louco. Eu costumo sempre, quando falo disso, usar a figura de uma ave. Eu gosto muito de aves, As pessoas que me conhecem sabem disso, E eu crio uma ave, chamada canário belga, O canário belga, ele é uma ave que ele não existe mais na natureza. Há muitos anos ele foi extinto na natureza. É uma ave africana, Ela foi extinta na natureza. Mas no Brasil, todos os anos nascem milhares e milhares de canários belgas em cativeiro. E é uma ave que não consegue se adaptar à natureza, Já foram feitas várias tentativas de inserção na nossa fauna, mas não tem como, Ele não consegue se adaptar. Então é chamado uma ave doméstica, Assim como um cachorro, Ele é uma ave também doméstica, não é uma ave selvagem, E o canário belga, se você ver, as pessoas dizem, eu tenho uma família muito querida lá em Catu, o Diego e a Deise, O Joel até conheceu eles domingo. Já até vieram aqui na igreja, conheci semana passada, e a Deise disse assim: pastor, eu lhe admiro tanto, mas o senhor manter os bichinhos presos. Aí eu explico para ela: não adianta o senhor me explicar, não adianta, nada vai justificar. Eu digo: tudo bem então, uma questão de um hobby. Mas se você olhar o canário belga, ele nasce numa gaiola, certo? O hábito dele é o que? Ele pula para um lado, ele acha comida, ele pula para o outro lado, ele bebe água. Ali é o mundo dele, é o universo dele. Se alguém chegar lá em casa e dizer assim: pastor malvado, eu vou soltar o bichinho. Se você soltar, vai ser muito pior para ele.
Por quê? Porque uma ave de rapina vai pegar ele não vai conseguir encontrar alimento em nossa fauna, né, em nossa flora, ele não vai conseguir se adaptar, ele vai morrer. Tanto é que os criadores de canário belga, quando um foge, é um desespero para tentar recapturar, porque se deixar solto, é uma sentença de morte assinada, ele vai morrer, ele não consegue sobreviver. Então, quando você vai soltar o canário, né, você vai soltar o canário, você está fazendo um mal para ele. Por quê? Porque ele acha que ser livre é o quê? É estar dentro da gaiola. Ele acha que isso é liberdade, é estar dentro da gaiola. É assim com as pessoas que estão no mundo, meus irmãos. As pessoas que estão no mundo, elas estão vivendo completamente distantes de Deus. As pessoas que estão no mundo, elas estão vivendo completamente como se não existissem Deus e acham que isso é liberdade, acham que são livres, acham que como gastam seu salário o mês inteiro, né, com álcool, gastam seu salário o mês inteiro com prostituição, entre outras coisas, acham que isso é de fato liberdade, e não é. A Bíblia nos diz, e a Bíblia é o registro daquele que nos criou, daquele que nos fez para a sua própria glória. A Bíblia nos ensina que Deus, ele só existe liberdade de fato em Cristo. Quando nós cremos em Cristo, olha a expressão que é usada aqui por João, nós passamos da morte para a vida, nós só temos vida em Cristo Jesus. Então quem somos nós? Nós somos, em primeiro lugar, pessoas que passaram da morte para a vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas em Cristo nós fomos vivificados. A segunda coisa que João nos aponta, o segundo quem somos nós, que João nos diz, está lá no versículo 10. Por isso eu disse para nós lermos o versículo 10, embora tenhamos comentado ele no domingo passado. Ele diz lá: nisto são manifestos o quê? Os filhos de Deus. João então vai dizer que nós, além de termos passado da morte para a vida, nós somos também o quê? Filhos de Deus. Nós vimos em sermões anteriores que isso é algo maravilhoso, isso é algo extremamente grandioso, porque imagine só vocês, pessoas que estavam mortas, pecadores, inimigos de Deus, não somente inimigos de Deus, mas pessoas que inimigos, né? Está incluso nisso, mas pessoas que se opunham a Deus, né? Pessoas que iam contra a verdade de Deus, pessoas que odiavam a verdade de Deus, as pessoas que transformaram a verdade de Deus em mentira, como diz Romanos capítulo 1. Muitos homens até mesmo fazem coisas abomináveis aos olhos de Deus, como por exemplo, adorar a criação ao invés do Criador. Mas mesmo assim, Deus, por meio de Jesus Cristo, nos partilhou de sua própria natureza. Por isso João diz no capítulo 3, no versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então nós somos filhos de Deus, Deus partilhou conosco de sua própria natureza. A Bíblia nos ensina que Deus, Ele nos transportou do império das trevas onde nós estávamos, Ele nos tirou de lá e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, houve uma mudança de domínio sobre nossas vidas. Se antes nós éramos escravos do mal, se antes nós éramos filhos do diabo, como nós falamos no domingo passado, né? Filhos do diabo, nossas obras eram obras malignas. Agora Deus, com a sua misericórdia, Ele vai e transforma as nossas vidas. Então quem somos nós? Além de termos as nossas vidas passado da morte para a vida, nós também somos filhos de Deus. Somos de Deus, porque fomos resgatados por Ele, fomos alcançados por Ele. Nós estamos falando aqui de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Nós já falamos isso, que o Filho de Deus é aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Mas a terceira coisa que João nos aponta é que nós, como filhos de Deus, como tendo sido resgatados, nós temos também a vida eterna permanente em nós. Versículo 15, olha o que ele diz lá. Ele diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nós precisamos fazer aqui o oposto disso.
Ora, se o assassino, ele não tem a vida eterna permanente em si, o filho do diabo, como ele diz aqui, aquele que odeia seu irmão, não tem a vida permanente em si, logo, o oposto também é verdade. O filho de Deus, aquele que ama o seu irmão, ele tem a vida eterna permanente em si. A Bíblia nos fala amplamente disso, que Deus implantou em nós a vida eterna. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, ele diz que nós precisamos estar aqui nesse mundo, viver nesse mundo, cumprir os nossos compromissos nesse mundo, evidentemente, mas nós não somos desse mundo. Nós não nos conformamos com as coisas deste mundo. Muito pelo contrário, nós olhamos para a glória, nós almejamos o porvir, nós olhamos para as coisas que são lá do alto. É o que Paulo diz: olhem para as coisas que são lá do alto, não para as coisas que são aqui da terra. Olhem para as coisas que estão lá no alto, onde Cristo vive, porque Cristo haverá de vir e vocês haverão de experimentar esse novo nascimento, essa nova vida em Cristo Jesus. Por isso Deus colocou e implantou em nós uma vida eterna. Isso significa dizer, meus irmãos, que Deus, Ele cuida de nós, Ele nos sustenta. Olha o que o apóstolo Pedro disse em 1 de Pedro, capítulo 1, do versículos 3 a 5, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança que está guardada nos céus para vós outros, que são guardados pelo poder de Deus. Ou seja, Deus guarda tanto os seus eleitos, aqueles que fazem parte do seu povo, como guarda também ali a herança. Ou seja, existe algo preparado nos céus para nós, que nada nem ninguém pode tomar das mãos daqueles que estão em Cristo, porque Deus colocou uma vida eterna permanente em nossas vidas. A menos que nós tenhamos a vida eterna permanente em nós, se nós não temos essa vida eterna permanente em nós, nós não temos parte com Deus. Como seria ter essa vida permanente em nós? É nós sabermos, nós termos uma plena consciência daquilo que nos aguarda. É nós sabermos que a nossa vida, ela não se restringe a esse mundo. Eu não estou falando de nós sermos completamente, que existem os extremos, Tem gente que pensa tanto no porvir, que se esquece daqui também, Nós, como eu disse a vocês, nós já somos filhos de Deus, nós já experimentamos desses benefícios aqui nesta vida, Eu lembro muito que meu pai sempre contava, não sei se com piada, com brincadeira ou não, mas parece ser muito verdade, que a minha mãe, na época, meu pai queria construir a casa, minha mãe tinha muita essa expectativa do porvir, meu pai queria construir a casa, a mamãe disse: não, para quê? Jesus está para voltar, vamos gastar dinheiro aí com esse negócio, deixa isso aí do jeito que está, Então assim, é dessa expectativa, nós não podemos ter tanta expectativa assim, É claro que nós precisamos saber que Deus vai voltar a qualquer hora, como um abrir e fechar de olhos Ele virá, mas nós precisamos cuidar, das coisas aqui desta vida, mas sabendo sempre, meus irmãos, que independentemente do que nós venhamos a enfrentar nesta vida, Deus está cuidando de nós. Por quê? Porque foi Ele que implantou essa eternidade em nossos corações. Foi Deus que implantou em nossos corações a eternidade. Enquanto que o ser humano comum, o ser humano sem Deus, vamos assim dizer melhor, o ser humano sem Deus, ele não tem essa ideia. Por exemplo, na própria filosofia, filósofos diziam que a morte era algo que era irrelevante de se discutir, porque quando ela chega, nós já não estamos mais aqui. Então não importa nós discutirmos sobre a morte, porque a morte é o fim de todas as coisas. Mas o apóstolo Paulo, quando escreve 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que a morte não é o fim. Ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus Cristo venceu a morte na cruz. Nosso maior inimigo foi destronado na cruz por Jesus Cristo. Por isso Ele colocou em nossos corações a vida eterna permanente. Diante de tudo que foi dito até aqui, meus irmãos, eu concordo com o que diz o Dr. Martin Lloyd-Jones, quando ele diz que parece que cada vez mais, o que é responsável pelas nossas falhas na vida cristã é que nós deixamos de perceber o que nós somos, nós deixamos de perceber o que Deus realizou por nós, o que aconteceu com cada um de nós. A compreensão de quem nós somos nos leva a ter uma vida completamente diferente diante de Deus. A compreensão de que nós passamos da morte para a vida, de que as nossas vidas foram restauradas por Deus,
a compreensão de que nós pertencemos a Ele, de que Ele colocou em nós uma vida eterna permanente, isso nos leva a uma atitude completamente diferente, como por exemplo, cantamos agora há pouco, as circunstâncias não nos abalam, porque nós sabemos que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que mesmo que venhamos a ser perseguidos neste mundo, ainda assim nós confiamos que Deus está no controle de todas as coisas. Nós, quando sabemos quem de fato somos, nós podemos ser odiados por esse mundo, como o próprio texto diz, mas nós sabemos quem nós somos, e por isso nós não nos abalamos com seja lá o que possa vir. Mas se nós compreendemos quem nós somos, quais as características nós devemos possuir? Que evidências dessa transformação nós precisamos evidenciar em nossas vidas? Se nós queremos saber se de fato somos filhos de Deus, João nos aponta alguns testes para que nós possamos saber disso. O primeiro teste que João nos fala está lá no versículo 12. Ele disse que os filhos de Deus não são como Caim. Olha o que diz o versículo 12, a partir do 11: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. Por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Observe que o primeiro exemplo que João aqui nos dá é exatamente sobre Caim. Ele diz que o filho de Deus, aquele que é de Deus, ele precisa ser o oposto daquilo que era Caim. O que nós podemos destacar aqui na vida de Caim? O interessante é que Caim é um personagem que sempre vai ser lembrado na história da igreja, né? na Bíblia como um todo, por ter matado seu próprio irmão. E por que ele matou seu próprio irmão? Por ciúmes. Ciúmes. Não somente ciúmes, mas rancor, maldade, inveja, ódio à justiça. Se somos assim, meus irmãos, nós não temos parte com Deus. Nós não temos parte com Deus. Eu acho interessante, porque se você observar a ideia que João vai construir aqui, é exatamente uma ideia completamente oposta àquilo que era Caim. Eu não sei se vocês são assim, mas devemos ser assim. Eu digo muito isso, meu irmão não está aqui hoje, Isaac, mas eu digo muito isso na frente dele, que eu fui militar durante 5 anos, e era uma coisa que me satisfazia muito, né? Algo que me realizava. Tanto que hoje à tarde eu tive, e domingo é o dia que eu dizia a você, né, que eu tiro para puxar um cochilo de tarde, e me vi no meio de uma confusão lá, trocando um monte de tiro, uma doidice, né? Como é, Bruno? Não é sonho, né? Pesadelo, isso. É pesadelo. Então o que acontece? E aí eu olho para o meu irmão, né? Meu irmão hoje é policial militar e tudo, e eu digo assim, poxa cara, eu me realizo em ti, né? Eu acho muito bacana, né? Fico feliz pela tua vitória. Mas nós vemos pessoas que são o contrário. Nós vemos pessoas que olham o sucesso das outras pessoas e criam um certo ciúme, né? Um certo rancor. Veem o seu irmão se dar bem, né? O seu irmão ser bem sucedido, e por isso criam um certo rancor. E observe que aqui a referência a Caim é porque ele matou o seu irmão. Mas o próprio Cristo já havia dito isso quando ele diz, lá no Sermão da Montanha, ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que odeia o seu irmão é assassino. Quando nós odiamos alguém, quando nós demonstramos rancor, inveja contra alguém, nós matamos aquela pessoa no nosso coração. Nós matamos aquela pessoa no nosso coração, e isso é contra Deus, é contra o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina algo completamente contrário disso, que é exatamente o princípio, desde o princípio, que é a ideia do amor aos irmãos. Quando nós olhamos os mandamentos, nós vemos que os mandamentos se referem à nossa relação com Deus, mas se refere também à nossa relação com os irmãos. Quando perguntaram a Jesus qual é os mandamentos, ele disse: amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Amor ao próximo.
Jesus Cristo, quando estava perto de partir, perto de sua morte, de sua partida para o céu, ele chama os seus discípulos e diz a eles que eles deviam amar uns aos outros, e assim o mundo sabia que Cristo havia os enviado, se eles amassem uns aos outros. Amassem uns aos outros. Meus irmãos, dentro da igreja de Cristo não há espaço para qualquer tipo de rancor. Na igreja de Cristo não há espaço para qualquer tipo de inveja. Nós nos alegramos com o outro, com o sucesso do outro. Nós nos entristecemos quando o outro se entristece. Nós somos irmãos. É aquilo que nós aprendemos, que o próprio João disse, quando ele disse assim: esses saíram do meio dos nossos, porque não eram dos nossos. João fala sobre os nossos. Nós somos um povo remido por Jesus Cristo, e a palavra de Deus nos diz que a nossa relação, a nossa conexão é uma conexão muito maior até do que laços familiares, porque carne e sangue não herdam o reino dos céus, mas essa nossa filiação ao Pai por meio de Jesus Cristo é algo que durará para a eternidade. Nós já somos filhos de Deus, nós já experimentamos aquilo que Deus fez em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, quando alguém demonstra um tipo de relação como essa, um tipo de sentimento como esse no meio da igreja, João diz que ele só prova de que ele não conhece a Deus, só prova que ele não tem parte com Deus. Por quê? Porque passa pela compreensão de quem somos. Se nós passarmos pela morte pela vida, se o Bruno passou da morte pela vida assim como eu passei, isso nos faz ter algo em comum. Se todos vocês passaram pela mesma coisa que eu passei, de ter a eternidade dentro do meu coração, a convicção de que um dia o meu Senhor virá para buscar a sua igreja, buscar o seu povo, e nós somos a igreja de Jesus Cristo, logo isso faz com que nós tenhamos muito em comum, meus irmãos. Por isso não há espaço para qualquer coisa, especialmente com as coisas deste mundo. É triste nós vermos dentro da igreja, e graças a Deus nós não temos isso aqui ainda, uma igreja muito jovem, nasceu agora, nós temos só um ano, e nós vamos caminhando para que isso não aconteça pela misericórdia de Deus. Mas é muito triste nós vemos dentro da igreja aquilo chamado de política denominacional, onde pessoas muitas vezes querem derrubar o pastor, onde pessoas muitas vezes fazem conchavos para eleger alguém para algum cargo dentro da igreja. Que coisa horrível, meus irmãos. É óbvio que isso acontece dentro da igreja, porque a igreja é um lugar de pecadores, mas a igreja precisa entender que é um lugar de pecadores redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, e que nós somos um em Cristo. Nós somos um em Cristo. Então, se o meu irmão, ele foi escolhido, por exemplo, para o presbiterato, para o diaconato, para servir ao Senhor com alguma coisa, graças a Deus por isso, pelo meu irmão. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos almejar por essas coisas, mas almejar não significa puxar o tapete do outro, mas é servir também, sabe? É você olhar para o seu irmão que chegou, vamos supor, reconhecimento da igreja, ao presbiterato, você olhar e dizer: poxa, um dia eu quero também chegar lá. Mas não é inveja, tomara que o irmão caia para que eu fique no lugar dele. Não é isso, mas é você almejar, poder também servir ao Senhor como seu irmão serve. A ideia é que o seu irmão vence. É como se você estivesse ali se vendo ali naquela situação. Poxa, que alegria, o meu irmão ali venceu, graças a Deus por isso. Mas o apóstolo João, ele nos fala uma outra característica daqueles que estão em Cristo Jesus. Uma outra característica. Que característica é essa daqueles que estão em Cristo Jesus? Ele diz que aqueles que estão em Cristo não devem se admirar se o mundo os odeia. Versículo 13, ele diz isso: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Por que o mundo nos odeia? Já falamos isso, repito, por causa de quem somos. Olha o versículo 14, diz que nós passamos da morte para a vida, ou seja, não somos mais como o mundo. Não somos mais como o mundo, por isso o mundo nos odeia, porque nós passamos da morte para a vida. Meus irmãos, se você olhar para a história
da história da redenção como um todo, você vai ver diversos personagens assim. Por exemplo, Caim. Ele odiava Abel, por quê? Porque Abel ofereceu sacrifício agradável ao Senhor. Caim era do mundo, Abel não, por isso Caim o odiava, por isso Caim matou seu irmão, mesmo diante da advertência do Senhor. O Senhor disse: Caim, teu rosto decaiu, Caim, o pecado está diante de ti, cabe a ti dominá-lo. Ele foi lá e matou seu irmão. Nós vemos mais na frente, quando o patriarca Jacó entra em cena, Israel, nós vemos lá José e seus irmãos. José amava a Deus, obedecia a Deus. Seus irmãos fizeram o quê? O venderam, deram ele como morto. José mais na frente, quando reencontra seus irmãos, José vê a providência de Deus e diz: não fiquem tristes, não fiquem atribulados. Deus não andou na frente para que vocês pudessem ver o que vocês veem hoje, que muita vida está sendo salva por causa daquele mal que vocês fizeram contra mim, porque Deus transformou o mal que vocês intentaram contra mim em bênção. O mundo nos odeia, por quê? Porque nós não somos iguais ao mundo. Davi e Saul. Davi no princípio tocava harpa para acalmar o coração de Saul. Quando Saul descobriu que Davi havia sido ungido rei no lugar dele, ele começa a perseguir Davi. Por quê? Porque Davi era escolhido do Senhor e Deus havia se afastado de Saul. Por que o mundo nos odeia? Porque nós não somos como o mundo. Acima de tudo, meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo foi odiado por aquelas pessoas. O único que podia trazer salvação, que trouxe salvação para aquelas pessoas, ele ouviu daquelas mesmas pessoas a quem ele havia multiplicado pães e dado pães e peixes para aquelas pessoas. Jesus, o mesmo que havia curado cegos, coxos. Quem sabe até a Bíblia não registra isso, mas talvez muitas pessoas que comeram do pão, talvez até alguém que foi curado de algo que não tinha jeito, estava lá no meio daquela multidão, dizendo: crucificam, mata-o, porque nós não queremos ele. Soltem Barrabás, preferimos Barrabás, matem a Jesus. Jesus disse: se o mundo vos odeia, eles me odiaram primeiro. Se me chamaram de Beelzebul, o maior dos demônios, imagina quem vão chamar vocês. Vocês são meus seguidores. Uma das marcas, meus amados irmãos, do cristianismo, uma das marcas de Cristo em nós, é quando nós somos perseguidos por causa do nome de Cristo. Não é porque você é chato, é diferente, né? Tem aquele cara às vezes no trabalho que ele não trabalha, só vive pregando. Não, pera lá, você está no trabalho, né? Dê um testemunho fazendo seu trabalho, né? Evangelize fazendo seu trabalho. Ele não trabalha, vive evangelizando e sobrecarrega os outros. Então assim, isso aí não tem nada a ver. O cara não está vivendo o cristianismo de verdade. Mas por que aquelas pessoas odiavam? Porque você nasceu de novo e você é essencialmente diferente do mundo. Você é completamente diferente do mundo. Você tem a semente da eternidade plantada no seu coração, e isso faz de você alguém diferente. Isso faz de você alguém diferente na tomada de decisões na sua empresa. Isso faz de você alguém diferente na tomada de decisões no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na universidade, seja lá onde você estiver. Isso faz de você alguém diferente, porque você não faz parte do mundo. E por isso muitas vezes nós vamos sofrer, sim, senhores, opressão. Por isso muitas vezes sim nós vamos sofrer tormentas da parte do mundo. Até mesmo mentiras estão na agenda do mundo contra nós. Ontem eu falava aos adolescentes lá na Dulos, teve um encontro da UPA, a Sara estava lá, e eu falava sobre isso a eles, de como a Bíblia nos diz que até mesmo mentira, está lá: bem-aventurado quando mentindo disserem todo mal contra vocês, fiquem felizes, porque será grande o vosso galardão no céu. Olhemos para a história da igreja, o que aconteceu. Os cultos dos crentes, durante a celebração da ceia, o apóstolo lá, o líder da igreja, chegava e dizia: este pão representa o corpo de Cristo, e esse vinho, esse suco representa o cálice, esse cálice representa o sangue de Cristo. As pessoas diziam que os cristãos comiam carne humana e bebiam sangue, matavam as pessoas que comiam a sua carne e bebiam o seu sangue. Por isso os crentes eram perseguidos, porque eram canibais. O nome do culto dos crentes chamava-se festa ágape,
Por isso as pessoas diziam que durante os cultos, e ágape significa amor, né? E eles interpretavam da forma mais literal possível, e diziam que durante as festas dos crentes, durante os cultos, tinham orgias sexuais, e por isso ali os crentes eram imorais. Mentiras. Nero tocou fogo na cidade de Roma, e a parte que mais pegou fogo, a parte que menos foi atingida, foi a parte onde os cristãos moravam. Logo deu a ele um álibi de que ele precisava para construir uma nova capital para Roma, e ele disse que os crentes tocaram fogo na cidade. Começou ali uma ferrenha perseguição contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde os crentes eram enrolados em breu, em combustível, pendurados em postes, e tocado fogo para iluminar as noites escuras de Roma. Eles eram como tochas vivas, gritando, e as pessoas passavam, olhavam aqueles crentes ali e não se importavam. Por causa de quê? Por causa de mentiras. O mundo não nos conhece, porque nós somos diferentes. Se o mundo lhe aplaude, meu irmão, cuidado. Tenha muito cuidado. Talvez você não esteja vivendo da forma como você deve viver. Se o mundo aplaude a igreja, algo de errado com certeza tem. Muito cuidado. Nós somos diferentes do mundo, completamente diferentes. João era um grande exemplo disso. Existe uma história nos anais da história da igreja que conta que o apóstolo João, esse que escreveu essa carta, ele entrou em um banho, em uma fonte, e lá estava um jovem chamado Cerinto, um grande herege daquela época. E o idoso João saiu correndo aos gritos quando viu Cerinto dentro daquele banho, gritando: herege, herege, essa gruta cairá sobre nossas cabeças, corram, fujam desse herege. Hoje em dia ele seria taxado de intolerante, Mas de fato nós somos chamados a ser intolerantes para com o erro. Você nasceu de novo, por isso você é essencialmente diferente. Para concluir, meus irmãos, João propõe o teste final, a prova final, para você tirar a prova dos novos. Versículo 14, ele diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Olha só o teste que João fala. Ele diz que nós amamos os nossos irmãos. Essa é a prova final de que nós passamos da morte para a vida. Ele diz que se você odeia o seu irmão, você não tem parte com Deus. João é muito claro com relação a isso. Não existe meios termos, não existe meias palavras. A ideia de João é que nós precisamos amar os nossos irmãos para que nós sejamos conhecidos como os filhos de Deus. E por que nós devemos amar os nossos irmãos? Eu disse há pouco para vocês, porque nós partilhamos da mesma natureza que eles. Ora, se o mundo nos odeia porque ele não tem a mesma natureza que nós, os nossos irmãos têm, eles são dos nossos, por isso nós precisamos nos amar. Se você odeia o seu irmão, isso prova que você não tem a natureza. Se você consegue entender esse jogo de palavras que o João está usando aqui, ele diz: olha, o mundo odeia vocês porque ele não tem a mesma natureza que vocês. Se vocês amam os irmãos de vocês, é porque vocês têm a mesma natureza. Mas se você odeia o seu irmão, é porque você não tem a mesma natureza que ele. Logo você não tem parte com Deus. O amor entre os irmãos é a prova final, é a evidência de que nós fazemos parte da família de Deus. São os nossos irmãos em Cristo que têm o que nós temos, apreciam o que nós apreciamos, aprendem o que nós aprendemos diariamente, e o maior de tudo, meus irmãos, herdaremos juntos a glória, juntos entraremos na glória de Deus. Meus amados irmãos, o apóstolo João nos diz que o fato de ser quem somos causa ódio ao mundo. O mundo se levanta contra nós, mas é aqui onde deve ser um local de refrigério, o local onde pecados são perdoados, o local onde as fraquezas são supridas, o local onde nós nos fortalecemos mutuamente, o local onde nós não simplesmente apontamos o erro dos outros, mas caminhamos juntos a despeito do erro dos outros. Não estou falando que devemos ser complacentes com o erro, não é isso, mas é que também nós não devemos matar as pessoas quando erram, os nossos irmãos em Cristo. Devemos fazer de tudo para restaurá-los à comunhão, para restaurá-los, para que juntos possamos peregrinar até chegarmos na glória.
sabendo que Deus está conosco, mesmo diante das adversidades que o mundo nos oferece. Esses dias eu estava lendo um livro, e já concluindo com essa história, e contava a história de uma missionária, que ela esteve em um campo missionário, e em um país onde o evangelho era perseguido. E lá nesse país ela foi aprisionada por causa de sua pregação do evangelho. E aquela missionária ali aprisionada, ela foi violentada várias vezes ali, por vários dias, enquanto ela esteve presa, vários anos enquanto aquela missionária esteve presa. E ela escreveu um diário enquanto estava lá. E ela conta as cenas de horrores que ela viveu ali durante aquele seu cativeiro. E ela conta que muitas vezes ela chegou até mesmo a questionar a existência de Deus, porque Deus estava deixando com que ela passasse por aquela situação, porque Deus estava deixando com que ela vivesse aquele ambiente tão hostil, e tudo que ela estava fazendo era exatamente fazer a vontade dele. Essa questão é uma questão que muitas vezes é no nosso coração. Por quê? Mas o problema, meus irmãos, não somos nós. O problema é exatamente o mundo, porque o mundo, ele não nos conhece. E aquela missionária registra que em momentos terríveis, como momentos em que ela era violentada e espancada, de uma forma inexplicável, vinha uma paz no seu coração, uma paz que excedia todo o entendimento diante da situação que ela estava vivendo, mas vinha em seu coração uma paz, a certeza de que Deus estava ali do seu lado. Que convicção é essa, meus irmãos? Uma convicção daqueles que têm dentro do seu coração a vida eterna. Que convicção foi essa que levou, por exemplo, o apóstolo Paulo, como ele registra no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz lá: Timóteo, todos me abandonaram, eu não tenho sequer uma capa para passar o frio, quando vier passa na casa de Carpo e traz os pergaminhos e a capa que eu deixei lá, para que eu possa passar o frio. E Paulo diz a Timóteo: Timóteo, eu já estou sendo oferecido por libação, estou chegando ao final da minha carreira. Mas ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esse é o chamado de Deus para nós, meus irmãos. Mesmo diante das adversidades que nós enfrentamos, somos chamados a combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Eu achei impressionante como o reverendo Hernandes descreve esse sermão sobre Paulo. Quem puder depois assiste no YouTube, tem lá o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre Paulo, apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, alguma coisa assim, o sermão dele. E ele registra lá esses últimos segundos da vida de Paulo. Ele diz que consegue imaginar Paulo preso dentro de uma masmorra escura e fria, enquanto que um guarda chega ali com um lampião e chamando: prisioneiro Paulo. E Paulo responde, já idoso, velho, abandonado por todos, até por aqueles crentes que ele havia plantado as igrejas. E Paulo vai até ali, bota sua cabeça em um tronco, é decapitado, segundo a tradição cristã diz. Paulo foi ali decapitado, ele tomba na terra como um mártir, mas é exaltado nos céus diante do Senhor. Que nós possamos saber, meus irmãos, que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com o porvir. Que nós possamos nos lembrar que o amor aos irmãos é algo essencial, é um testemunho de que de fato nós somos salvos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe e nos guarde em nome de Cristo. Amém?